Bom dia, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria antes também pedir que os irmãos estivessem também. Fiz esse pedido de oração a alguns, né, em alguns grupos, mas eu queria reforçar. Neste final de semana esteve acontecendo, terminando hoje, né? Hoje à tarde, mais uma edição dos Legendários, né? Que é aquele projeto para homens, né? Subir na montanha. E da nossa igreja nós temos dois lá, temos o Eduardo, esposo da Ana Beatriz, que está trabalhando, e temos o Tiago, esposo da irmã Elisete, que está fazendo, né? Está participando como acampante. Então, vamos orar para aqueles homens, são quase 300 homens ali naquele evento, e que ao saírem dali saiam bastante diferente de como chegaram ali. Amém? Homens mais conscientes das suas responsabilidades, né? Como maridos, como pais, como filhos, enfim. Tudo ali é voltado para isso. Então vamos continuar intercedendo, né, por esses homens que estão ali, recebendo de Deus aquelas mensagens ali. Amém? Queridos, nesta manhã, até eu coloquei como tema do momento de oração, o que eu quero para mim? É um momento que a gente tem que parar e pensar, o que eu quero para mim? Como igreja, né, nós somos muitas vezes orientados a pensar no outro, a pensar no próximo, não é isso? O apóstolo Paulo nos orienta, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um de vós procure caminhar na direção dos outros, uns aos outros. Sempre essa dinâmica da vida cristã, que é olhar sempre para o próximo, né? E certa vez perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento de toda a lei. E Jesus então respondeu que o principal mandamento, né, o maior dos mandamentos, era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele não parou por aí. Ele disse, mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse. Ou seja, tem o mesmo grau de importância de você amar a Deus, tem o mesmo grau de importância você amar ao próximo. Então nós somos sempre voltados a olhar para o próximo. Mas Jesus ainda não parou por aí. Ele disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu preciso ter cuidado de mim mesmo. Eu preciso valorizar o próximo como eu também devo me valorizar. Eu preciso dar toda a devida atenção ao próximo, como eu preciso me dar atenção também. Então eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para si mesmo. E é sobre esta linha de pensamento que eu queria conversar com os irmãos nesta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Nós temos aqui um encontro muito interessante de Jesus com um homem cego. A Bíblia dá a ele o nome de Bartimeu, e que a gente muito conhece como o cego de Jericó. Na igreja que nós éramos membros, lá em Moquetá, havia uma menina que ela gostava muito de declamar, mas ela só declamava uma poesia, O Cego de Jericó. De Mário Barreto França, O Cego de Jericó. E por fim, quando ela era convidada a declamar, que ela chegava lá na frente, ela dizia, de Mário Barreto França, aí a igreja toda, O Cego de Jericó.
E a gente aprende, né, com esse texto várias coisas. A gente aprende com Bartimeu várias coisas. Eu mesmo já preguei esse texto várias vezes em condições de evangelística, né? Mas eu queria destacar hoje desse texto algo interessante. A partir do verso 46 diz assim: E foram para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: O quê? Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Pergunta interessante, né? A pergunta de Jesus soa meio que absurda, né? Perguntar para um cego: O que você quer de mim? O que você mais gostaria de obter hoje, né? O que você quer agora? Ele poderia dizer assim: Mestre, eu preciso de uma bengala nova, né? Para poder caminhar. Eu preciso de uma capa nova. Mendigo. Sempre que a gente observa um mendigo, a gente vê que as roupas são sempre sujas, maltrapilhas. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas considerando a quem ele estava pedindo, então ele pede também algo inusitado, né? Senhor, eu queria ver de novo. Eu quero voltar a enxergar. Essa frase de Jesus, essa pergunta: O que queres que eu te faça? Foi a pergunta de Jesus para levar aquele homem a refletir na sua necessidade mais profunda. Se eu perguntasse para você hoje, qual a sua necessidade mais profunda? Necessidade mesmo, necessidade. Em que ou sobre o que você pensaria? Você responderia? Todos vocês estão me vendo, ok? Amém? Então vocês não precisam enxergar. Vocês não precisam voltar a enxergar. Vocês já estão enxergando, não é isso? Tá, então não seria essa a resposta do cego. Então qual seria a sua resposta nesta manhã? Se eu perguntasse para você exatamente isso, qual a sua necessidade mais profunda, mais íntima? Coisa que só você sabe, só você sente. E, aliás, se os irmãos repararem e lembrarem, as últimas mensagens do pastor têm sido sempre nesse sentido, né? De sentir, de levar você a olhar para dentro, a se perceber. E isso não é papo de psicólogo, não. Eu estou levando você a refletir em questões espirituais,
porque nós estamos o dia inteiro, todos os dias, olhando para situações materiais, trabalhos a executar, tarefas a fazer, pessoas com quem a gente tem que lidar, conversar, problemas familiares, problemas conjugais. A gente está o tempo inteiro lidando com coisas que nem sempre nos faz olhar para dentro de si. A gente tem sempre que olhar a situação do outro. Pai, mãe, tem que se preocupar com filhos. Filhos, alguns precisam se preocupar com seus pais, estão em situação de dependência. Pastor tem que se preocupar com as ovelhas da igreja. Marido tem que se preocupar com a esposa com o marido. E por aí vai. A gente tem sempre que, quase que o tempo todo, olhar para o próximo. Mas hoje eu queria que você pensasse comigo, olhando para si mesmo. Qual é a sua necessidade mais profunda hoje que você poderia externar? Ou talvez nem pudesse, mas você saberia qual é. Não é algo que você possa sair contando para todo mundo, para qualquer pessoa, mas é algo que você sabe e às vezes só você e Deus sabem. Eu tinha um amigo no seminário que tinha uma letra tão feia, que aí ele dizia assim: nos primeiros 10 minutos, só eu e Deus entendemos a minha letra. Depois de 10 minutos, só Deus, nem eu entendo. Então, há situações que só você e Deus sabem, mas vai haver situações que talvez só Deus vai saber. Ninguém mais saberá, ou ninguém precisa saber. Mas são coisas tão íntimas, e quando eu digo profundo é isso, é tão íntimo, que só você e Deus podem saber. E talvez a busca de Jesus na direção daquele homem tenha sido isso, tenha sido esta. Nesse momento, o que você mais precisa? O que de mais importante você quer de mim? O que você quer que eu te faça agora? E aí, eu já digo que essa pergunta não seria minha, mas seria do próprio Jesus. Jesus te perguntando agora, nessa manhã, o que você quer exatamente que eu te faça? Para você. Para você. Certamente a nossa resposta poderia ser: eu gostaria que, sei lá, meu filho se convertesse, minha filha se convertesse, meu marido se convertesse. A gente estaria pensando no outro. Mas eu gostaria que você desse um freio, uma trava nessa força de pensar o outro, para que você pense em você. Combinado? Amém? Olha lá, hein? Trava o pensamento aí para não pensar, fulano que tinha que estar aqui para ouvir isso. Pronto, você já está pensando no outro. Aí não tem jeito. Aí a mensagem deixa de ser para você. Que a gente tem, né? Essa tendência forte. Pensa, tá vendo? Fulano que tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não. Deixa o fulano onde quer que ele esteja. E é você que está aqui, porque Deus trouxe você aqui, porque Ele quer falar com você, para que você pense em você. A resposta do cego, então, nos leva a refletir algumas coisas. Mestre, que eu possa ver de novo. Essa resposta significa que em algum momento ele enxergou. Essa resposta significa que em algum momento ele trazia lembranças do que ele viu. De cores, de paisagens, de pessoas, de
faces de pessoas. Imagine que você não vê uma pessoa há mais de 30 anos. No sábado passado nós tivemos uma... Eu estou falando igual mineiro, né? No sábado passado, né? No sábado passado, né? Nós tivemos um reencontro de jovens da década de 80. E aí a gente olhava para a pessoa assim e dizia assim, meu Deus, olha como fulano mudou. Porque a gente fica na lembrança a imagem do jovem que a gente conviveu. E aí alguns me encontravam e diziam assim, rapaz, como você está de cabelo branco. Eu falei, é mesmo. Eu vejo isso todo dia. Mas eles não viam. Eles viram há 30 anos atrás o meu cabelo preto. Alguns me conheceram até sem barba. E, aliás, eu tenho essa barba desde fevereiro de 87. A minha filha não me conhece sem barba. Nenhum de vocês me conhece sem barba. E aí a gente fica com aquela... Então imagina esse cego dizendo, eu quero ver de novo. Qual a boa lembrança que você tem? Algo muito bom que você lembra que Deus fez para você, que Deus fez na sua vida, mas que parece que isso ficou lá no passado. Algo que você só tem na lembrança. Naquele dia, naquele episódio, com aquela pessoa, naquele problemão. E aí você começa a rememorar o que Deus fez lá atrás. E de lá para cá, é como se nada mais tivesse acontecido da parte de Deus com você. Mas eu quero dizer para você o seguinte, pode ter certeza que muita coisa aconteceu com você e talvez você não tenha percebido, porque você estava tão focado em abençoar os outros, em ajudar os outros, em olhar para os outros, e você tem esquecido de olhar para si mesmo. Mas Deus tem trabalhado na sua vida, Deus tem feito maravilhas na sua vida, Deus tem feito grandes coisas na sua vida, mas você não está conseguindo enxergar. Então talvez a sua resposta para Jesus nesta manhã seria, Deus, eu quero te ver de novo. Jesus, eu quero te ver de novo. Jesus, eu quero te sentir de novo. Jesus, eu quero ter experiências com o Senhor de novo. Mas eu quero algo para mim. Sabe, às vezes eu estou lendo algum livro, alguma revista, sabe, eu estou lendo algum texto, e aí o meu pensamento é assim, isso aqui dá um sermão. Eu estou, às vezes, fazendo a minha devocional em casa, e algum texto me salta aos olhos e a primeira coisa que eu penso é, isso aqui dá um sermão e tanto. Mas aí na mesma hora eu paro e penso, não, eu estou lendo para mim. Então se esse texto saltou aos meus olhos, é porque Deus quer mostrar alguma coisa para mim. E é assim que a gente precisa enxergar a nossa vida. Há muita coisa que a gente pode fazer para os outros, mas há momentos em que a gente precisa ter aquele momento nosso, aquele momento gostoso que Jesus ensinou na oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e converse você com o teu Deus. Só você e Ele. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos permita enxergar as ações de Deus no nosso dia a dia e que a gente não está percebendo. E aí eu separei alguns textos para meditar com você assim. O Salmo 139, por exemplo, é um deles. No versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Sabe, essa busca íntima que Deus faz na vida da gente, para mostrar para a gente que é bom, que não é.
Mas o salmista está expressando: Senhor, só o Senhor é quem me conhece. E no verso 4 desse mesmo salmo diz assim: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A palavra nem chegou, eu só pensei, ainda não falei, mas Deus já conhece o que eu pensei. Está dando para você entender que, na verdade, o que nós precisamos nesse momento é pensar quais são os nossos desejos espirituais. Às vezes a gente canta hino de avivamento, a gente canta hino de adoração, a gente canta hino de gratidão, cânticos de gratidão. A gente vem à igreja com essa mesma disposição todo domingo, mas quais são os seus desejos espirituais? E aí eu volto a dizer, então eu não estou falando como psicólogo, o psicólogo não faria esse tipo de pergunta para você. Mas eu estou fazendo como pregador, como pastor. Quais são os seus mais profundos desejos espirituais? Houve uma época na vida de Moisés que ele, confrontando Deus, ele disse assim: Senhor, eu quero te ver, me permita te ver. E Deus disse uma coisa interessante para ele. Deus disse assim: olha, não há ninguém que me veja e fique vivo. E aí, se Deus desse essa opção para você hoje, o que você iria preferir? Você quer me ver ou quer continuar vivo? Percebe como isso é profundo? Ah, eu quero ver Deus. Bom, aí você não pode continuar vivo. Qual seria a sua opção? Oi? Viver com Ele é melhor? Não, não é ele dissesse. A pergunta. Então a irmã quer partir hoje. A gente pensou isso domingos atrás, lembra disso? Que a gente falou sobre isso? Quem quer ir para o céu, essas coisas, não é? Mas Deus disse para ele outra coisa muito interessante. Deus disse assim: eu vou passar e você vai perceber que eu estou passando. Elias estava lá num dilema tremendo, naquela caverna lá, querendo morrer, cheio de depressão. E aí Deus vem e fala com ele. E aí Deus começa a se manifestar. Passa um trovão enorme, não era Deus. Uma tempestade fortíssima e Elias não sentiu Deus naquela tempestade. Mas houve um momento em que passou uma brisa suave e Elias percebeu que Deus estava com ele. Gente, é disso que eu estou falando. É você perceber, sentir quais são ou qual é a sua necessidade espiritual mais profunda. Talvez você precise buscar mais a Deus em oração. É possível que você precise buscar mais a Deus através da palavra. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não para sozinho para orar e falar com Deus? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não separa alguns minutos para ler a palavra de Deus? Você, jovem, adolescente, que fica aí no celular horas e horas vendo filminho que não vão te levar a lugar nenhum. Quanto tempo você gastaria ou pararia para falar com Deus? Quais são os seus desejos espirituais na direção de Deus? Porque Deus tem esse desejo espiritual para com você.
Me busquem e vocês me encontrarão. Clama a mim e eu vou responder vocês. O tempo todo Deus está preocupado em ter um relacionamento com a gente. O tempo todo Deus está preocupado em ter um relacionamento pessoal com a gente. Qual a sua necessidade espiritual mais profunda que você responderia para Jesus se ele te perguntasse: o que você quer que eu te faça agora? O que você quer que eu te faça agora? Sua resposta seria: Senhor, eu queria ler a Bíblia como eu já li antes. Eu queria ter tempo para oração como eu já tive antes. De novo. Eu queria te sentir mais próximo de mim como eu já me senti antes. Então aproveite esse momento de culto, de adoração, faça essa oração, externe isso diante de Deus, fale com Ele, porque se você não falar, Ele já sabe. É o que o salmista está dizendo aqui: o Senhor me conhece, ainda que eu não fale, o Senhor já sabe o que eu quero falar. Eu já pensei, eu senti, o Senhor já sabe. Então fale para Ele, porque se você não falar, Ele já sabe. Mas fale, porque Ele espera isso de você. Esse encontro pessoal, esse encontro íntimo, coisas que você vai dizer para Ele que você não diria para ninguém, coisas que você sente e que você não tem coragem de externar para ninguém. Momento difícil e eu vou dizer aqui, não estou exagerando isso, momentos até de incredulidade que a gente tem, que a gente não tem nem coragem de dizer para Deus. Então aproveite esse momento e converse com Deus sobre isso. Uma segunda realidade que a gente precisa pensar eu diria nessa revelação de coisas íntimas, é que Jesus nos convida a pensarmos, a uma introspecção sobre quais os nossos erros e pecados não contados, não revelados. Devemos pedir que o Espírito Santo nos faça enxergar nossas falhas, qualquer coisa que esteja nos afastando de Deus e nós não estamos percebendo. Qualquer coisa que esteja nos afastando dele e às vezes não estamos percebendo. Usando como exemplo, há situações entre casais, e a gente que lida com casais há muito tempo, a gente percebe isso. Há situações que casais que chegam ao extremo do desencontro, da distância, do silêncio, da falta de comunicação. E aí a gente vai tratar, e aí a gente começa a perguntar: desde quando você percebe que isso aconteceu? O que você acha que isso aqui aconteceu, que começou a gerar essa situação, esse problema? E as pessoas começam a contar coisas de anos atrás. Então, ninguém acorda de manhã assim, dizendo assim: vou me separar. A coisa vai acontecendo, os desentendimentos vão acontecendo, a distância, o silêncio, o vazio começa a existir sem que muitas vezes perceba. Uma coisa vai substituindo outra. Amizades vão tirando você de dentro de casa. O trabalho vai tirando a sua atenção da sua família. Outros interesses lá fora vão tirando a sua atenção das coisas de Deus. E assim as coisas começam a se distanciar, o vazio começa a surgir, que às vezes você não percebe. E quando você começa a perceber, já era tarde. Eu, quando muito novo, eu tinha uma namorada que morava em Campinas. E aí eu fui levá-la na rodoviária. Deixei ela lá na rodoviária umas 10h30, 11 horas da noite e vinha voltando para casa. Não existia nem a linha vermelha, né? Era a Avenida Brasil e Dutra só. E eu vinha na Dutra e eu lembro que bem na minha frente havia um ônibus. Bem longe havia um ônibus. E eu tô indo embora para casa. Estava sozinho no carro de noite. E de repente aquele ônibus precisou frear e aquela luz do freio acendeu. Eu me despertei. Eu estava com 2 rodas no acostamento e 2 na estrada. Dirigindo,
olhos abertos, mas na verdade eu estava dormindo. Às vezes a gente passa boa parte do nosso tempo assim, olhos abertos, fazendo coisas, mas dormindo para aquilo que é mais importante. Dormindo para não ver os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa, dormindo para não ver aquilo que está te afastando da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dormindo por não ver aquilo que está te afastando das coisas de Deus, do culto a Deus, da igreja. E aí, quando surge um problema que te faz despertar, aí você percebe que você não está nem aqui e nem ali. Foi exatamente assim que aconteceu com Sansão. Quando Dalila tentou várias vezes saber o segredo da força de Sansão, lá pelas tantas ela consegue, ele conta que a força estava na sua cabeleira, e ela então vai lá e corta o cabelo dele, ele dormindo, e aí ela pensa, vou fazer um teste, né? Sansão, os filisteus estão vindo novamente, e ele levanta e diz assim, vai ser como das outras vezes, eu vou destruir. E aí o texto bíblico diz assim, e ele não sabia que o espírito havia se afastado dele. Sansão fez tanta bobagem na vida dele, Sansão se afastou tanto do propósito de Deus, que ele achava que ainda era o fortão, o manda-chuva, o bom de sela, como se dizia antigamente. Ele não era mais nada, ele não era absolutamente mais nada. Não era servo de Deus, não era mais o juiz do seu povo, não tinha mais a força de Deus, não tinha um casamento decente, não tinha uma família decente. Sansão não tinha absolutamente nada, e tudo que ele tinha agora era uma baita de uma vergonha. Isso acontece quando nós não damos atenção aos nossos erros, às nossas falhas, ao nosso pecado. Quando a gente fica de mimo com o nosso pecado, alisando, acariciando, quando a gente fica valorizando mais as coisas de fora do que as coisas de Deus, quando a gente começa a achar que hoje em dia tudo é normal, é tranquilo, eu posso superar isso, não, isso aí não me atinge. Quando a gente começa a dormir com olhos abertos, ativos, fazendo coisas, mas a gente pode estar dormindo para aquilo que é mais importante, o nosso relacionamento com Deus. Então eu mudo a pergunta. Se Jesus perguntasse para você nesta manhã, o que você quer que eu tire da sua vida? O que você quer hoje que eu tire da sua vida? O que você acha, o que você sente, o que você percebe que está te afastando de Deus, das coisas de Deus, do culto a Deus, da vida cristã medíocre que você está vivendo? O que você quer que Deus tire da sua vida hoje? O que você responderia para ele? Não precisa falar alto não. A resposta está aí no seu coração. A resposta está aí no seu íntimo. A resposta é agora. Não é para mim, pastor, não é para a igreja. A resposta que precisa dar agora, seriamente, é para Deus, porque só Ele pode tirar da sua vida essa porcaria, esse pecado, esse erro, esta falha, esta sonolência espiritual. Só Ele pode tirar da sua vida para colocar você em pé novamente e enxergando, como Jesus fez com aquele cego. Só Ele pode fazer isso. No Salmo 69, verso 5, diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Então você não consegue esconder nada de Deus.
nem os seus erros, nem os seus pecados. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 6, a partir do verso 30, versos 30 e 31. Diz assim: ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação. O que mais? Vamos ler juntos? Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração. Por quê? Bem alto. Vamos ler novamente esse pedaço aí, volta lá. Visto que lhes conhece o coração. Por quê? Conhecedor do coração. Amém? Meus queridos, eu queria olhar para vocês e poder conhecer o que vocês estão pensando. O que vocês estão sentindo? Mas eu agradeço muito a Deus, porque Ele não me deu esse dom, eu não tenho essa capacidade, ninguém tem, só Ele. Nas historinhas de Walt Disney, antiga, tinha um personagem chamado Professor Pardal. O Professor Pardal era aquele cientista, ele inventava tudo. Tudo ele inventava, umas invenções mirabolantes. E uma vez o Professor Pardal inventou um capacete que ele colocava e aquilo emitia algumas ondas e o cérebro dele então era capaz de adivinhar, né? de ler o pensamento das pessoas. E ele então saiu pela rua e começou a ler o pensamento das pessoas. Só que ele começou a ler uns pensamentos estranhos. Quando ele passava, era como se ele escutasse a pessoa dizendo, sem falar, ele só ouvia o pensamento da pessoa. Lá vem aquele homem maluco. Lá vai aquele doido. Lá vai aquele biruta. E aquilo começou então a mexer com ele. E aí ele então pegou aquele capacete e destruiu o capacete. Eu não quero mais ler a mente das pessoas. Mas certa vez Jesus estava falando a uma multidão e o seu sermão estava mexendo tanto com aquelas pessoas que alguns começaram a questionar, dizendo assim: quem é esse? Quem é esse que fala isso? E aí o texto bíblico diz assim: e Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse. E aí Jesus dá uma resposta para eles. Jesus, conhecendo o pensamento deles. É o que está escrito aí. Deus, só Deus, é capaz de conhecer o seu coração, o meu coração, o teu íntimo, o meu íntimo. Eu termino dando como solução para nós, tanto nas questões espirituais como nas questões de erros, falhas, pecados, dando como solução a resposta de Jesus. A tua fé te curou. A tua fé é capaz de te curar. E a Bíblia diz uma coisa interessante. A verdade que vence o mundo é a nossa fé. O que quer que você precise resolver com Deus, precisará ser feito a partir da sua fé.
Qualquer coisa que você queira que Deus tire da sua vida, que esteja te impedindo de uma comunhão com Ele, isso vai depender primeiramente e unicamente da sua fé. Você quer ser curado espiritualmente? Você quer ser curado emocionalmente? Você precisa reavivar, reativar, reanimar a sua fé, a sua confiança, a sua capacidade de depender de Deus em todas as coisas, em todas as esferas da sua vida, para não chegar num ponto como Sansão: eu vou resolver o problema, e você não vai resolver coisa nenhuma. Eu sou o crentão, eu sou fiel. Você só é fiel porque você tem um Deus misericordioso. Não fosse assim, você não seria nada na frente dele. E aí a gente precisa daquele relacionamento que Jó teve com Deus. Jó conhecia Deus, era temente, mas ele achava que conhecia. E lá no final, a história de Jó vai dizer: Jó, eu te conhecia de ouvir falar, agora não. Agora os meus olhos te veem. Como que os nossos olhos podem ver Deus? Hein? Naquilo que está no nosso dia a dia. Quando você decide ajudar uma pessoa carente, está vendo Deus. Quando você decide ajudar e ofertar para a obra missionária, preocupado com pessoas que precisam conhecer Jesus, você está vendo Deus ali. Quando você vê a ação da igreja na direção das pessoas, você está vendo Deus ali. É assim que a gente vê. Quando a gente está junto dele, fazendo as coisas com ele, fazendo as coisas conforme a vontade dele, é assim que a gente o vê. E aí eu termino de fato dando a você, além desta solução de Jesus, de que a sua fé pode curar você, aí vai entrar uma atitude sua. O texto bíblico termina dizendo, no verso 52, quando Jesus diz para ele assim: vá, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus afora, estrada afora. Se você está disposto a enxergar hoje, a voltar a enxergar Deus como foi naquele tempo, no seu início de caminhada cristã, se você está disposto a experimentar o Senhor como foi algum tempo atrás, como você já fez, como você já foi mais intenso, isso pode acontecer a partir de hoje, imediatamente. Basta sua fé e uma oração, dizendo: Deus, eu quero a partir de hoje, a partir de agora, tomar um novo rumo na minha vida e seguir a Jesus, estrada fora, vida afora, caminhar com Ele, depender dEle, segui-lo de fato, honrando quem é Jesus, pregando quem é Jesus, sendo fiel a Jesus. Nada mais que isso precisa acontecer na sua vida a não ser seguir a Jesus. Então eu vou pedir, eu vou convidar você, fechando seus olhos, a esta oração nesse momento, com toda a honestidade do seu coração, coisa que só Deus sabe e que eu não preciso saber, a não ser que um dia você queira me contar, mas isso é questão muito pessoal sua, algo que esteja atrapalhando a sua espiritualidade, te tornando fraco espiritualmente, crente relapso, frio, desinteressado das coisas de Deus. Nesta oração, peça que Deus então transforme esse quadro, transforme esta realidade espiritual, esse relacionamento entre você e Ele. Mas, se o problema for questão moral, erros, pecados ocultos,
situação que esteja envergonhando você diante de Deus, nesta oração, com toda a sinceridade do seu coração, peça então que Ele tire isso da sua vida. Mas tenha coragem de abrir mão de coisa que talvez você esteja gostando de fazer. E aí a gente precisa de coragem. Sabe, chegou um ponto na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, eu fui mestre da lei, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu aprendi de tudo, eu falo tantos nomes, eu sou cidadão romano, sou cidadão hebreu e tal, mas eu considerei tudo isso esterco, lixo, por amor a Cristo. Então há um momento na vida da gente que a gente tem que olhar para tudo que a gente tem, tudo que a gente é, o espaço que a gente chegou, sabe, o grau cultural que nós chegamos. Você tem que olhar para isso tudo e dizer assim, a partir de agora, isso aqui é secundário. Isso aqui é um apoio, porque o principal será Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor nesse instante, converse com Ele e faça a sua entrega pessoal. Faça a sua entrega pessoal. Faça a sua confissão pessoal. Porque eu vou fazer as minhas. Deus nosso Pai, Deus de toda misericórdia, Senhor, nós queremos nesta oração, de forma muito íntima, responder ao Senhor o que de fato o Senhor quer de nós. Eu quero, Senhor, responder a Ti o que eu quero para mim. Eu quero poder experimentar mais de uma intimidade com o Senhor. Deus, esses meus irmãos que aqui estão, também estão colocando diante do Senhor o que eles querem para eles mesmos, neste dia, neste momento. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor receba a nossa oração, a nossa confissão, e nos perdoe, e nos transforme. Transforme a nossa realidade espiritual, o nosso relacionamento contigo. Transforma o nosso dia a dia, a nossa vida, em todos os aspectos, morais, emocionais. Ah, Deus, como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Haja na nossa vida, Senhor, com bondade, graça e misericórdia. E nos perdoe. Limpa o nosso coração e a nossa mente. Para que ao sairmos daqui tenhamos a disposição de sermos diferentes. Completamente diferentes. Tudo isso nós pedimos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Amém.